noite, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estudarmos a palavra dele e agradeço ao Senhor também pela sua vida, pela sua família que tem nos acompanhado pelas redes sociais. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta aí, dê o seu like e aperte aí o sininho para que você venha receber as notificações, ok? Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte e hoje vamos falar a respeito do jejum pela graça. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Pega aí a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, né? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos os versos 16, 17 e 18. Vamos lá. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus irmãos, nós temos estudado a respeito do Sermão do Monte, os ensinamentos básicos para uma vida cristã bem-sucedida. Jesus teve o cuidado de instruir aos seus discípulos e aprove, ao Senhor chegar até nós estes ensinamentos através da sua palavra. E são ensinamentos que nós precisamos guardar no nosso coração. Hoje vamos falar a respeito do jejum. E nós precisamos entender que tanto o jejum, como a oração, eles são essenciais para uma vida cristã bem-sucedida. Não tem como nós separarmos, Eles são importantes para o nosso crescimento espiritual. E desde o início, se nós observarmos na palavra do Senhor, Satanás tem tentado deturpar os ensinamentos, Tem tentado mostrar que, fazendo aí uma divisão entre os ensinamentos, nos mostrando que nós podemos fazer um pouco e deixar a outra parte. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus foi muito claro ao dizer que não importa fazer um e deixar a outra parte sem fazer. Então Jesus disse: se você quiser seguir os mandamentos, faça tudo. Se você quiser realmente me seguir, faça correto, faça direito, se entregue totalmente, toma a sua cruz, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado de uma forma correta e entregarmos a Ele por inteiro. E como nós já vimos nos estudos anteriores, nós podemos fazer, não podemos fazer uma coisa e esquecer as outras. Então isso tem que ficar bem claro, para nós. Então vamos falar aqui a respeito do jejum. O jejum é um meio precioso, ordenado pelo próprio Deus, e se for bem empregado, certamente o Senhor vai nos abençoar, vai nos ouvir quando nós aclamamos a Ele e pedimos através do jejum. Com certeza nós receberemos as bênçãos se soubermos fazer da forma correta que Ele nos ensinou. Então vamos entender aqui. O jejum quer dizer abstinência de alimentos. Só isso. O jejum é abster-se de alimentos, E profetas do Antigo Testamento, como Davi, Isaías, Neemias, dentre outros, jejuaram em prol de algo, assim como Jesus e também os seus apóstolos, Moisés e Elias e Jesus, por exemplo, são
homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. Eles tiveram ali uma força sobrenatural que os sustentasse para poder jejuar 40 dias e 40 noites. Não é fácil, né? Então, mas o tempo mais comum que nós vemos sobre o jejum é de um dia, né? É o tempo comum que nós vemos na palavra do Senhor. E em outros casos vemos também a respeito daqueles que jejuavam parcialmente, faziam o jejum até às 3 horas da tarde, até a hora 9, aonde eles permaneciam no templo até esse horário, eles permaneciam no culto, auxiliando nos afazeres, na preparação dos cultos, e aí depois das 15 horas eles iam para casa e aí voltavam a se alimentar, né? Vemos também que eram feitos jejuns com abstinência de alimentos agradáveis, ou seja, não era abstinência total, né? Mas aquela abstinência, ou seja, aquilo que me agrada, aquilo que eu mais gosto, então eu vou jejuar desses alimentos, né, de forma de sacrifício, entregando o meu jejum ao Senhor, renunciando aquilo que eu mais gosto. Por exemplo, nós vemos a respeito de Daniel que fez isso. Daniel e os seus amigos, eles jejuaram e comendo apenas vegetais, né, os legumes e água. Legumes, verduras e água. Só isso. Eles não quiseram se contaminar com as iguarias dos reis, do rei. Ou seja, eles não comiam a carne e nem bebiam vinho. Então, isso não era bom? Claro. Eles não gostavam? Sim. Mas ele decidiu, eu não vou me contaminar com isso. Então nós vamos beber água e comer os vegetais. Havia os jejuns ocasionais, marcados de tempo em tempos, quando as circunstâncias específicas exigiam a prática. Ou seja, por alguma ocasião, né, alguma dificuldade ou algo que fosse acontecer, então nesse período vamos decretar o jejum. E aí eram decretados esses jejuns. Vamos ver então alguns motivos para jejuar. Primeiro, o medo, a dor. Por exemplo, Davi e todos os seus homens, eles jejuaram quando souberam que o povo havia fugido da batalha e que também Saul e Jonatas haviam morrido. Então ele se preocupou, ele teve medo e ele sentiu a dor de perder o seu amigo. Então, por causa disso, a palavra do Senhor diz que eles decretaram o jejum. Eles jejuavam, eles lamentaram e jejuaram por causa do seu medo, por causa da dor, né? O medo de ver o peso da ira de Deus. Então, eles jejuaram por esse motivo. O segundo motivo é o sofrimento por grande aflição, sobrecarregados por pecado. E aqui nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, nós conhecemos muito bem a sua história, que foi um homem que ele era um perseguidor dos cristãos. Era um homem muito zeloso. Nós já vimos nos outros dias que Paulo foi como fariseu, ele era muito dedicado, ele era muito fiel às doutrinas, né? E como fariseu ele foi um excelente homem obedecedor dos mandamentos. Ele obedecia aquelas ordens e fazia de acordo com o que era direcionado. Então, Paulo, quando teve o seu encontro com o Senhor, né, ali naquele caminho onde veio uma luz muito forte, ele caiu e ali ele ficou cego durante 3 dias. E ele foi conduzido até Damasco, e a Bíblia fala que durante esses 3 dias ele não comeu e não bebeu. Ou seja, ele esteve também em jejum. Como fariseu, ele sabia a importância também do jejum. E ele tinha temor, né? Temor a Deus. E ele ficou, sim, aflito.
aflito diante daquele sofrimento e temor do Senhor Todo-Poderoso, né? Então, ele ficou ali esses 3 dias, onde não comeu e também não bebeu. Quando enfrentamos problemas, vem aquela tempestade, né? Nós estamos passando por problemas, por diversidades, e aí o mar está revolto, aquela tempestade brava vem nos atingir, e aí perdemos a fome. E o que nós fazemos? Eu preciso jejuar. Não simplesmente porque eu perdi a fome, porque isso nem acontece com todos. Mas eu vejo algo que eu preciso fazer e o jejum é uma dessas coisas que eu posso fazer para renunciar à minha carne, renunciar aos meus desejos em favor desse problema para que o Senhor venha me ouvir. Então essa renúncia, essa abstinência, essa renúncia dos nossos desejos. E isso é uma coisa importante, porque neste momento você se entrega ao Senhor Jesus. Você mostra que você não pode tudo, você não tem a força total, você depende do Senhor. É a força do Senhor na sua vida que vai te fazer prosseguir. Os que temem a Deus e querem se afastar do pecado, abstêm-se de alimentos para se purificarem e se aproximarem de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito importante, nós nos consagrarmos ao Senhor. Entender que precisamos sim nos abster de alimentos. Nós estamos falando aqui de alimentos, né? Como é o que mais nós vemos aqui na palavra do Senhor. Mas é importante essa questão do jejum andar também junto com a oração, né? E tirarmos esse tempo para nós jejuarmos e orarmos em favor das nossas vidas, para que o Senhor venha nos proteger daquilo que tem nos afastado dele. Aquilo que tem sido maior na minha vida, maior do que o Senhor, né? O tempo que eu tenho gasto com outras coisas que poderia estar fazendo a obra de Deus e me entregando mais a Ele. Terceiro, o jejum é para qualquer bênção que precisamos para tomarmos uma decisão importante. Olha só, lá no livro de Atos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Vamos lá? Atos, capítulo 13, os versos de 1 a 3, nós vamos ver aqui como que o jejum foi importante para uma tomada de decisão. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Ou seja, para tomarmos uma decisão importante, essa era uma decisão importante na vida de Barnabé e Saulo. Eles estavam indo para uma viagem missionária e ali eles precisavam ter a confirmação do Senhor e justamente de pessoas que estivessem com o mesmo propósito de evangelizar, de levar a palavra do Senhor. O jejum ensinou que era possível obter com bênçãos, né? Através do jejum nós podemos obter bênçãos inatingíveis por qualquer outro modo. O que nós vamos ver isso? Que é a questão quando Jesus estava ali juntamente com os discípulos e os discípulos ficaram desesperados por não conseguir expulsar um demônio na vida de um menino, de um rapaz. E aí nós vemos aqui como é importante a questão da fé. O jejum vai nos ajudar nisso. Quer conferir aí essa história? Está lá no livro de Mateus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Olha só, dos versos 19 a 21, né? A cura de um jovem possesso. Então, veremos aqui no verso 19. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu:
por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Então, queridos, muitas vezes nós queremos ser bem-sucedidos na obra de Deus. Nós queremos trabalhar para o Senhor, nós temos essa boa vontade de trabalhar para o Senhor, mas nós não nos preparamos. Não basta apenas eu ser uma estudiosa da palavra de Deus, não basta apenas eu ter uma leitura de vários livros, ser fiel na leitura bíblica, se eu não tiver também uma vida regular de oração e de jejum. É aquilo que eu disse, nós não podemos deixar fazer uma coisa e fazer outra, e deixar de fazer outra. Nós temos um conjunto que precisa, são várias coisas que precisam andar juntos, se conectarem para poder a nossa vida dar certo. Porque senão nós não conseguiremos. Essa força que não vem de nós, mas ela vem de Deus. E como que nós vamos conseguir? Através da palavra do Senhor, através da oração, através do jejum. E isso vai gerar intimidade com o nosso Deus. Vemos também que o jejum ele é importante para fins espirituais, para o nosso crescimento espiritual. Deus abençoou o povo não só de bênçãos espirituais, mas também de materiais. Vamos ver essa história? Lá no livro de Joel, abra a palavra do Senhor no livro de Joel, onde nós leremos sobre essa história. Joel, no capítulo 2, vamos ver aqui, ó, alguns versos, tá? Nós não vamos ler a história toda não, mas depois você pode ler aí todo o texto. Na verdade, o livro de Joel é pequenininho, você pode ler toda a história para que você venha ter um entendimento melhor sobre o assunto. Então, Joel capítulo 2, vamos ver aqui o verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 14, quem sabe se não se voltará se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O verso 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do povo. Irmãos, olha como o jejum ele é importante. Quando você está jejuando, você está se separando para o Senhor. E aí, o primeiro versículo aqui que nós lemos aqui no verso 12 diz, convertei-vos a mim. O Senhor chamando a atenção daquele povo, que eles precisavam se endireitar no caminho, eles precisavam se converter, voltar, mudar de direção. Vocês estão fazendo as coisas erradas, não é assim. Vamos voltar, converta-se, convirja. Vem aqui na minha direção, convertei a mim todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, porque quando nós nos entregamos, nós passamos a ter um coração quebrantado. Esse choro aqui é de lamento, um pranto de lamento, de arrependimento, de realmente uma conversão ao Senhor. E se fizermos assim, o Senhor, Ele vai se mostrar a sua misericórdia para as nossas vidas. E além de abençoar a nossa vida espiritual, também, como fez com aquele povo, olha só, os bens materiais também. Eles foram prósperos também. Nós vamos ver isso aqui no mesmo capítulo, no verso 24.
as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. 25, restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Lembra da passagem do Senhor, quando Jesus estava também ensinando aos discípulos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar ao Senhor, é buscar o reino do Senhor, porque as demais coisas, as outras coisas que são necessárias à nossa vida e que muitas vezes querem nos tirar o sono, nos deixar preocupados, ansiosos, o Senhor está dizendo: busque a minha presença, busque a minha face, se converta, venha até a mim, porque depois eu vou abençoar a sua vida. Então nós precisamos nos colocar na dispensação do Senhor. O outro motivo para jejuarmos é a promessa de Jesus, que Jesus nos deu junto ao jejum. O que nós lemos aqui no verso Mateus 6, quando Jesus falando com ele aqui, ó, dizendo o seguinte, no verso 18: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, aqueles fariseus, os hipócritas, estavam jejuando, nós vamos ver isso aqui mais para frente, porque quando eles jejuavam, eles ficavam tristes, abatidos, cabisbaixos, para poder mostrar para todo mundo que eles estavam jejuando. Ou seja, eu sou melhor que vocês, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra do Senhor, eu sou melhor. E ficava lá naquela tristeza, quando oravam, batiam no peito. Eles estavam querendo ter a recompensa dos homens, que era o olhar dos homens para eles. Mas o que o Senhor está dizendo aqui, ó, não faça dessa forma. Quando você estiver jejuando, primeiro ele fala a respeito da oração que nós já vimos na semana passada. Entra para dentro do seu quarto e vai orar, porque o seu Pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir. A questão aqui do jejum é a mesma coisa. Você está jejuando, lava o seu rosto, toma um banho, fique normal, tranquilo, a vida continua. Eu não tenho que estar triste, abatido porque eu estou jejuando. Por quê? Quem precisa saber disso é só o Senhor Jesus. E é Ele que vai me recompensar. Está aqui a promessa, né? Então, nós não precisamos ficar com a expressão abatida, cabisbaixo, quando nós estamos jejuando. Queridos, vamos ver aqui o outro ponto, a maneira pela qual devemos jejuar. Primeiro, deve ser feito para o Senhor. É o que nós entramos aqui. O propósito é para glorificar o nome do Senhor. É acrescentar sinceridade e seriedade nas nossas orações, na nossa vida. É jejuar a obter todas as promessas que Ele nos fez mediante Jesus. Então, o jejum ele tem que ser feito para o Senhor. É aquilo que eu acabei de dizer. Eu não preciso mostrar para ninguém, é para o Senhor. Interessa a mim e ao Senhor que estou jejuando, não interessa mais ninguém, né? Eu não preciso fazer isso para mostrar para os outros que eu estou fazendo, mas é para o Senhor, porque eu quero ter uma vida séria, uma vida leal diante do Senhor, aproximar-se, aumentar a minha intimidade com Ele. Segundo ponto, não zombar de Deus, não transformar ou usar as orações de jejum em louvor próprio. Os fariseus deformavam as suas expressões, amargura e dor. Eles transformavam, Deus, que distante, que sofrimento. Ai, que dor, eu tô sem comer, tô tonto, minha cabeça, tô com enjoo. O que tá acontecendo? Não, tô jejuando. Se tá te causando tanto sofrimento,
que isso está chegando para o Senhor? Esse sofrimento todo, para quê? Para que as pessoas olhem para você com compaixão, com dor, né? O propósito principal era apenas o louvor dos homens, é por isso que eles jejuavam. Era simplesmente para ter o louvor dos homens. Durante o jejum, devemos agir como em qualquer outra ocasião. Não precisa anunciar, mas se descobrirem, não será melhor ou pior do que ninguém. Ah, mas e se alguém descobrir então? Ai, quebrou o jejum? Não. Calma. A intenção que nós devemos ter é que nós temos que fazer para o Senhor e não para a nossa glória, para que os outros venham nos... a missionária Flávia está jejuando, glória a Deus. Não é essa a intenção. Mas a intenção é para o Senhor. Mas se os outros descobrirem, você não vai ser pior ou melhor do que ninguém, tá? Então, porque importa que Deus conhece as nossas intenções, Ele conhece a intenção do nosso coração. Nós podemos, por exemplo, declarar um jejum nacional, como já foi feito, um jejum na igreja local, como também já fizemos na nossa igreja, mas todos estão ali jejuando no propósito X. Todos ali estão sabendo, todos que estão envolvidos ali, sim, estão sabendo. Agora, eu não preciso sair anunciando para aqueles que não estão nesse propósito, porque talvez muitas vezes não vão nem entender. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Também não devemos achar que porque jejuamos, Deus é obrigado a nos entregar a bênção. Também não precisamos ter essa pretensão. Não, o jejum é o meio orientado por Deus, pelo qual esperamos por sua misericórdia. Irmãos, é importante nós entendermos isso e repetirmos isso 24 horas para que nós possamos entender, para que o nosso eu possa entender. Eu não sou nada sem o Senhor Jesus. Eu dependo da misericórdia de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso do amor, da graça de Deus na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada. Então, eu estou jejuando, eu estou orando por causa de uma causa. Deus é obrigado a me dar a resposta agora? Ao final do jejum Deus tem que me dar? Não. O que eu estou querendo aqui dizer que nós estamos jejuando e orando, demonstrando que, Senhor, eu preciso de Ti. Faça a Tua vontade na minha vida. Faça o Teu querer em mim. O que eu quero é isso, mas é a Sua vontade que precisa prevalecer. E é assim que nós devemos agir. É assim que um filho que depende totalmente do pai, ele deve agir. Bem? Terceiro ponto, não afligir exageradamente o corpo por meio do jejum. Eu tenho que adequar o jejum àquilo que eu posso fazer. Muitas pessoas têm enfermidades e que não podem ficar 24 horas jejuando. Existem pessoas que eu nem sei, eu não posso nem afirmar que outros, além de Jesus, Moisés e Elias, dentre outros aí, se conseguiram ficar 40 dias jejuando. Cada um tem a sua necessidade. Tem pessoa, eu consegui ficar 3 dias jejuando, glória a Deus. Mas o que você precisa entender que você também não precisa afligir o seu corpo em exagero. O que é importante é você fazer aquilo para o Senhor e Ele conhecer o seu coração. Se você não pode se abster totalmente dos alimentos, faça isso parcialmente. Faça isso daqueles alimentos que mais te agrada, né? Por exemplo, aí, as mulheres que amam chocolate, doce, deixa aí de comer o chocolate durante um tempo, faça isso, refrigerante, etc e tal, né? Vamos fazer isso. Mas você também não precisa sacrificar-se totalmente, ou seja, eu vou me matar para fazer um jejum. Não é isso que o Senhor está querendo de nós. Não é isso que vai aprovar o Senhor, tá? Que vai agradar ao Senhor. O período do jejum deve ser para nos envolvermos com o coração quebrantado e contrito.
seja um tempo de lamento, que nós possamos nos chegar e nos prostrar aos pés do Senhor, derramarmos diante dele, nos arrepender dos nossos pecados, pedir para que o Senhor venha nos limpar, venha nos purificar. Vamos fazer isso, queridos. O arrependimento, esse arrependimento que vai nos levar à salvação. Não é o jejum que vai nos levar à salvação, não é você jejuar uma semana e eu estou aqui me sacrificando, agora eu vou ser salvo. Não é isso que vai te levar à salvação. O que vai levar você à salvação é você crer no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma e se arrepender dos seus pecados. Isso é que vai fazer de você salvo. E não simplesmente o jejum. Mas o jejum ele é importante e por orientação do Senhor, para que nós possamos nos achegar mais e mais no Senhor. Devemos unir o jejum e a oração, derramar a nossa alma, confessar os pecados e humilharmos perante as potentes mãos do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? É que você precisa tirar um tempinho da sua vida para entregar ao Senhor totalmente. O dia tem 24 horas e muitas vezes nós não conseguimos parar 10 minutos para fazer uma oração pela manhã, porque nós já estamos cheios de afazeres. E quanto mais a gente deixa para depois, a gente não consegue, porque o dia passa e você não percebeu. E aquelas coisas estão fazendo, quando chega a noite você já está exausto, o seu corpo está cansado. Então reserve, faça isso, coloque como prioridade na sua vida, reserve um tempo para que você venha se consagrar ao Senhor. Eu quero encerrar, meu querido, lendo um texto do profeta Isaías que fala sobre o jejum. Isaías 58, de 6 a 11, vou ler parte desse texto. Isaías 58, se você quiser anotar, mesmo nos acompanhar aí, eu vou fazer uma leitura sorteada aqui, então que você possa meditar na palavra e depois você medite aí na sua casa com um tempinho em todos esses versículos, todas essas referências que nós citamos aqui. Olha só, isso foi uma declaração que o Senhor Deus ensinando para o povo. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de Deus e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos do teu coração numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que ensinamento maravilhoso do nosso Deus. Se o meu sacrifício, se a minha renúncia de alimentar, né, se eu abster de alguns alimentos, eu também beneficiar a outras pessoas, sim, a minha vida, a minha alma será farta. Mas o que Deus está querendo dizer aqui, não adianta nada eu fazer 40 dias de jejum e não cumprir com os outros mandamentos. E eu não cumprir com o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo.
não vai adiantar nada. Então, meu querido, mais uma vez, o Senhor nos exorta a procurarmos santificarmos diante dele, a nos prostrar, renunciar o nosso eu, renunciar a nossa carne. Esses ensinamentos, o Sermão do Monte, que Jesus estava ali ensinando para os seus discípulos, para aquela multidão de pessoas que o seguiam. Muitos ali ouviram e não absorveram esses ensinamentos, mas outros sim. E que nós possamos fazer parte deste grupo que ouviu as orientações do Senhor, absorveu e mudou de vida, se converteu, tomou uma nova direção, começou a andar em novidade de vida. Amém? Que essa palavra venha encontrar um lugar aí no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, para que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando e em nome de Jesus, vencendo dia após dia. Amém? Feche os teus olhos, nós estaremos orando. Pai, eu te rendo graças e louvores por tudo que o Senhor tem feito. Eu te rendo graças e louvores pela provisão do Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem sido um Deus amoroso, um Deus misericordioso, longânimo, benigno para conosco. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, cada família que está nos assistindo, nos acompanhando. Pai, que a graça do Senhor esteja sobre cada lar. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor esteja em cada lar, que haja paz, que haja unidade, amor. Pai, que haja, Senhor, essa comunhão entre os teus filhos e que o seu nome acima de todos seja glorificado em nome de Jesus. Pai, venha nos guardar a cada dia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, derramando sobre nós a tua graça e unção. Pai, nos dê um restante de semana abençoado, próspero, ó Deus. Queremos colocar ainda, ó Pai, as vidas, ó Pai, que estão enfermas, e eu quero orar por cada um, ó Pai, que está enfermo, seja qual for a enfermidade. Mas eu peço para que o Senhor venha em nome de Jesus curar, em nome de Jesus restaurar a saúde física e também espiritual, ó Pai, do teu povo, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Senhor, nós a te pedimos, ó Pai, que faça tão somente a tua vontade. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Querido, louva a Deus pela sua vida, que você possa continuar conosco. Acompanhe aí no nosso canal no YouTube, MW Rio Marinho, nas redes sociais, no Face, Instagram, e comente, coloque ali se você tem algum pedido de oração, coloca também, nós entraremos em contato com você. Tem um telefone aí de WhatsApp que você possa entrar em contato conosco, nós estaremos te atendendo, levando até você uma palavra amiga, uma palavra de Deus que vai trazer conforto ao seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana abençoada e próspera em nome de Jesus. E receba o meu abraço virtual.